Olá, queridos telespectadores e ouvintes da Rádio Nova Tropical. Estamos começando mais um programa na Pevocom. E hoje, em nossos estúdios, vamos conversar com Braulio Antônio de Camargo, presidente da AVIC, Associação de Assistência às Vítimas de Queimaduras de Sorocaba e região. Braulio, obrigado pela sua presença. Parabéns pelo atendimento tão nobre que você oferece na AVIC. Obrigado, Aristides. O agradecimento é todo nosso. A AVIC é que agradece essa oportunidade e que estamos participando desse importante programa. Gostaria primeiramente de saber, Braulio, um pouco sobre você. Onde você nasceu, onde você foi criado, falar um pouco da sua infância, que a importância do nosso programa também é que as pessoas conheçam um pouco mais do ser humano, não só a profissão, aquilo que vai ser apresentado, mas conhecer, antes de tudo isso, o ser humano. Pois não. Na verdade, Aristides, eu nasci em Sorocaba, em 1953, bem ali numa rua que nem existe mais, Rua Ipu. Era uma rua de 100 metros que hoje se tornou uma avenida, na Avenida Dom Aguirre, paralela com a Leopoldo Machado, bem próximo ali ao centro de distribuição dos nossos ônibus da Estação São Paulo, né? Nasci de uma família oriunda portuguesa, meus avós eram portugueses, minha mãe Maria Luísa, meu pai Francisco de Camargo, tiveram 6 filhos, do qual eu sou o terceiro filho, né? Nascemos ali, vivemos nessa região por algum tempo, mudamos bastante, porque Sorocabano era de mudança, né? Eram pessoas quase nômades, né? Estavam sempre em mudança, né? Quase viemos a Salvador, que era Sorocaba, na verdade, né? E lá fomos criados. Eu voltei depois para a mesma região e ficamos por ali durante vários anos, até os meus 26 anos, né? Nesses 26 anos, trabalhei durante esse tempo na Automecânica Sorocaba, hoje é Automec. Trabalhei 11 anos, né? E com os 26 anos, eu já me formado na Faculdade de Administração de Empresa, acabei indo para a General Motors do Brasil, onde fiquei na fábrica mais 27 anos, né? E nesse ano de 80, em 79 que eu fui para a fábrica, em 80, no final de 80, casei-me. E aí fui morar em Goiânia. E aí passei a viajar por esse Brasil todo, trabalhando sempre na General Motors, e em 2000 e tanto eu acabei aposentando e voltando para Sorocaba, né? Quer dizer que isso faz parte do nosso time também. Exatamente, de aposentado, exatamente, aposentado já há 13 anos, né? Mas continuamos militando, porque aposentar não dá para parar, né, Aristides? Sabe como é? Temos que estar militando aí. Então, basicamente, a nossa vida foi nesse sentido, a minha família, né? Mas você ainda pegou aquela infância que dava para se brincar, dava para se sair à noite, que hoje é difícil isso acontecer, hoje não se vê, hoje as pessoas não saem mais de casa, principalmente as crianças, e nem os pais deixam que isso aconteça, né? Até por tudo que está acontecendo em relação à segurança. Mas você chegou a pegar essa parte boa da infância, da vida? Com absoluta certeza, né? Realmente é uma infância que a gente compara com as de hoje. Acredita-se que não... Dá saudade. Dá saudade, não tem uma certa comparação pra gente. Um tempo que era livre, não tinha problema com segurança, íamos pegar manga no vizinho, rodar peão, jogar cachuleta, futebol na rua... nadar no rio. Bons tempos. Né? Bons tempos, né? Você andava para baixo, para cima, sem nenhum problema, se não ouvia falar em nada de delinquência, né? A verdade é por aí. É uma vida boa, graças a Deus. E qual foi a escola que você passou? Qual foi a sua formação? Então, a minha formação ela é de administração de empresa, né? Eu me formei o primário no Padilha. Depois fui para o Anchieta, onde me formei contador no colégio, né? Na época, a contabilidade era uma área separada e você era profissional através do próprio colégio, do colegial. E depois reforcei na Faculdade de Administração de Empresa, que hoje é Dom Aguirre, né? Na Facas, né? Então, a minha formação hoje é administração de empresas. A sua atuação profissional atualmente? Após aposentar, como a minha militância foi na área automobilística durante quase 40 anos, a gente não perde o pelo, né? Então, eu saí quando aposentei, militei bastante nessa parte de automóvel e continuo hoje com pouca participação, com alguns automóveis, vendo, e muitos amigos que me conhecem, eles me procuram em função de saber que a gente lida com automóvel, vende, compra e tal. Mas, na verdade, eu passei a construir um pouco algumas coisas pequenas, claro, uma construtora pequena com os amigos da GM de São Paulo. Com o mercado aí muito difícil, a gente parou um pouco da construção, mas eu já tinha tirado o Cresce também. Então, sou um corretor de imóvel, né? E hoje milito nessa área de corretagem, de venda e compra de imóveis.
você continuou, então, acreditando, muito embora hoje a situação do país, nós sabemos que está difícil para todo mundo, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo, você não se escondeu atrás da crise, achando que o mundo acabou. Acho que nós temos que buscar nova alternativa. Foi isso que você fez, e você tem várias profissões, atua em várias áreas, acho que você conseguiu levar essa crise. É verdade, Aristides. Você vê que a gente aprende muito nessa vida, né? E a gente sabe quantas crises nós passamos, né? Essa não foi a última e não será a última, né? Teremos outras por aí que venham com menor intensidade. Essa realmente foi uma crise de muitos anos e difícil para todo o povo brasileiro. Haja vista aí que temos mais de 13 milhões de desempregados, né? Mas eu, no decorrer da minha vida, aprendi uma coisa importante com os chineses, né? Que os chineses dizem o seguinte: não existe crise. Tire a palavra S, ou a sílaba S, que fica crie. Quer dizer, então você precisa, nesses momentos difíceis, criar. É isso que o povo brasileiro tem de virtuoso. Quer dizer, quando vem a adversidade, ele está pronto para lutar, ele está pronto para criar, e é isso que leva o nosso país para frente. É por isso que se fala, o bom administrador, você vai conhecer o bom administrador justamente nessa hora. Ele não se, como eu disse, não se esconde atrás da crise, ele vai buscar outra oportunidade, buscar alternativas. E existem muitas. Agora, você se esconder, você ficar parado, achar que o mundo acabou, então você fatalmente está morrendo também. É verdade, é verdade. Diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, Aristides? Então esse é o momento nosso, temos que correr atrás, essa é a verdade. Esse é o verdadeiro gestor. Esse é o verdadeiro gestor. Porque é muito fácil, né? Quando está tudo bom, tudo maravilhoso, então é mais fácil, mas é essa hora que se conhece o verdadeiro administrador, né? Como é composta a sua família? Nós tínhamos começado a falar, fale um pouco sobre ela, porque nós sabemos também que a família é o alicerce. Então, quando ele tem um bom alicerce, nós vamos prosperar. É verdade, a família é a base da sociedade, né? Realmente é que te dá todo o suporte. E eu, felizmente, tive essa felicidade ímpar. Casei com a Cristina em 1980, nós tivemos 4 filhos, na verdade. Um filho é antes do meu relacionamento e 3 filhos eu tive com a Cristina, que é a Vânia, do primeiro relacionamento, depois tive o Caio, o Cássio e a Ciliane. Felizmente, todos hoje já praticamente criados e formados, né? Eles estão, 2 estão fora, estão em São Paulo, trabalhando já, casados, né? E só tem a caçulinha, né? De 28 anos, que está comigo ainda, né? Mas já está encaminhada também, graças a Deus. E essa família que deu todo o apoio, porque quando eu fui para a General Motors, a GM é uma empresa que nós falamos de nômade, eu fui obrigado a mudar por várias vezes nesse país. Então eu trabalhei em Goiânia, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei em Curitiba, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Bauru. Você aproveitou conhecer um pouco? Conheci um pouco de tudo, né? Tive oportunidades outras de ir para o Rio de Janeiro, né? Também para o Nordeste, mas aí foi uma opção minha e familiar que não quisemos ir porque achávamos um pouco longe. A gente é muito familiar e a gente tem, eu tenho 6 irmãos, ela também tem 3, e a gente sempre está junto. A dificuldade seria estar muito longe para não ter oportunidade de estar voltando, né? Indo e voltando. Então, é uma família que me deu muita oportunidade, sacrificaram um pouco a vida deles, me acompanhando no primeiro momento, né, nesses 27, 28 anos, e depois retornamos para a cidade natal, onde tudo se consolidou e hoje, graças a Deus, a gente está muito bem aí. Você falou que sua família são portugueses, né? E vocês eles vieram de Portugal. Quando eles vieram, teve algum motivo? O que eles sentiram, o que eles passaram depois em relação, quando eles vieram para cá, em relação ao Brasil? A opção do Brasil é porque já tinham parentes deles aqui na oportunidade e foi uma opção mais por ter gente aqui, né? Mas eu acho que lá naquela oportunidade, função de guerra, essas coisas todas, trouxe essa família para cá, né? Eles realmente vêm os irmãos, vieram os irmãos dos meus avós paternos e maternos, né? E realmente criaram uma família grande, criaram uma família com 7 filhos, né? Das quais uma é minha mãe, e no qual tivemos 30 primos. Família grande. Família grande. E uma família de portugueses que gostava muito de festa, né?
muito festeiro. Então, era comum, meu avô chamava-se João, então a família, a festa São João estava na casa dele. Natal na casa dele, 1º de ano na casa dele. E aí era festa, festa, festa. Hoje nós somos uma família muito unida. E continuamos cultuando essas reuniões anuais, com todos esses parentes, uma festa que normalmente, em média, dá 60, 70, às vezes chega a dar 90 pessoas numa reunião que a gente realiza em setembro. É muito gostoso essa família. E normalmente, como o senhor falou, a família é grande. Vocês têm alguma tradição na família? Por exemplo, uma comida, sempre isso acontece, quando vocês se reúnem, tem algo especial que vocês costumam comemorar, costumam estar fazendo? Nós partimos mais pelo fato do churrasco, que acaba sendo mais simples, né? Então o churrasco é que predomina. Mas também fazemos almoço, né? Almoço natural. Eu não tenho uma comida específica, né? O português é churrasco também? Na verdade é mais brasileiro, né? Porque a gente já... então esse já é pegar do Brasil. Exatamente, é mais cômodo, né? O que a gente cultua muito é a festa de São João, no dia 23, no caso 24, né? Que é a comemoração de São João pelo fato do meu avô se chamar João. Até hoje a gente cultua essa reza, né? Porque eram muito religiosos, muito católicos, né? Então a gente cultua isso até hoje. Mas então isso a festa de São João não veio de Portugal, isso também foi do Brasil. Também foi do Brasil. E em relação ao nome, acabamos comemorando a festa de São João, exatamente. Minha avó Maria João, nós passamos a cultuar essa festa em homenagem a ele, né? E isso faz, desde que me conheço por gente, eu não vou falar tempo porque a gente que é novo, né? Jovem. Não convém estar falando assim. É verdade mesmo, né? Seus filhos, fale um pouco dos seus filhos, o que eles estudaram, estão formados hoje, já tocam sua vida... São casados? Sim. A Vânia, ela é casada, perdeu o marido, é viúva, na verdade, né? Ela se formou na parte financeira, hoje trabalha numa escola como diretora financeira, Escola Vitória, ali na Coronel José da Silva, né? O meu filho é o Caio, que é depois dela, se formou em administração de empresa, né? Fez curso fora do país, fez na Austrália, e hoje trabalha no Banco Itaú. Ele é extremamente banqueiro, né? Ele quer ser banqueiro, não bancário, né? Mas, na verdade, atualmente ele está bancário e já trabalhou no Santander, trabalhou no Safra e hoje está no Itaú, né? Ele gosta de banco, é impressionante. Ele tentou a vida fora, não conseguiu. O Cássio está numa empresa multinacional da Dinamarca. O Cássio também se formou em relações internacionais, né? Também esteve fora, na Nova Zelândia, fazendo um curso de especialização. E realmente ele hoje está numa empresa dinamarquesa. Está muito bem também, casado, todos os dois casados, né? E a caçulinha que está comigo ainda, que ela tem 28 anos, se formou em letras, voltou agora da Irlanda, falando muito bem inglês e deve, a partir do ano que vem, ser professora de inglês, que é o que ela quer. Talvez futuramente uma tradutora também, né? A Cristina, que é minha esposa, ela fez biomédica, no primeiro momento, e depois ela foi se percebendo uma psicóloga inata, né? A gente percebeu porque todas as pessoas nas reuniões que a gente tinha de convenções com os concessionários, sempre alguém caía no ombro dela para chorar, né? E ela foi percebendo essa sua aptidão. E aí acabou fazendo psicologia. E hoje ela milita, hoje ela está trabalhando. Aliás, acabou de... Psicóloga mesmo. Ela é psicóloga, ela tem um consultório. Está atuando como psicóloga. Como psicóloga. E, por sinal, uma boa psicóloga, né? E não é puxascaquismo, não, né? Porque realmente a gente vê pelo trabalho dela. E aposentou-se esse ano, né? Acabou aposentando também, mas continua na parte da psicologia. Você, como pai, Braulio, o fato de seus filhos terem estudado fora do país, você achou que isso foi benéfico? Quer dizer, valeu a pena? Eu acho que valeu muito a pena. Porque, na verdade, Aristides, eu acho que o grande patrimônio que você pode deixar para um filho, para um ente querido, é a educação. E a educação, quanto mais completa ela for,
mais você tem de benefício ao seu próprio filho, né? Então, logicamente que o filho que estuda a faculdade, todos eles têm uma, mas aquele que se especializa, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, vai estudar, procurar estudar mais, esse tem, não é porque a vida ajuda, é porque a vida oferece mais oportunidade, ele tem mais conhecimento, ele é mais preparado, e isso ajuda demais. Eu acho que isso foi de grande valia, eu acho que foi o grande legado que eu posso deixar. Não adianta você deixar valores monetários, isso é importante, mas sim, isso na verdade faz parte, mas não é o mais importante. Mas não é o mais importante. O mais importante é ele ser por ser ele, né? É não ter, é ser. Essa é a convicção que eu tenho. E por ocasião dele estar estudando fora, Brando, lá ele sentiu uma diferença, por exemplo, estar estudando em outro país em comparação ao Brasil? Que normalmente se ouve muito aqui, estudar fora, que no Brasil não tem um estudo perfeito, não tem um estudo que ele consegue realmente realizar seus objetivos. E, aliás, não existe nem por parte do nosso governo, não existe um incentivo para isso. Ele notou isso quando ele esteve lá? Com certeza ele comentava com você. Né? Ah, sim, sim. A gente nota que o crescimento é maior. Não queremos dizer que o Brasil não tem essa oportunidade, não dê essa oportunidade, mas é muito pouco. Né? O Brasil investiu muito pouco na educação. Então, quando você compara com outros países, você nota que a diferença é muito grande. É muito grande. Primeiro que ele vai lá, vai estudar. E mais do que estudar, eu acredito, é a experiência que ele tem lá. Dele sobreviver sozinho, dele ter que se dar com uma língua diferente, com povos e costumes diferentes, né? Então, eu acho que isso ajuda demais. Agora, o Brasil poderia ter esse potencial. A gente vê, no pouco que a gente viu por esses tempos nas campanhas políticas, a gente nota que as nossas escolas estão dilaceradas. Esse é o termo correto, né? Porém, você vê alguns saltos diferentes, com pouquíssima oportunidade, que são as escolas próprias militares. Você vê que tem escolas com ensinos superiores. Existe, porque o aluno em si, eles são iguais. O que falta para ele é a oportunidade, né? Dar a ele a condição de ser melhor. Eu acho que essa é a grande diferença. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já. Fiquem conosco. Temos muito mais ainda a saber sobre o Braulio. Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo, 3353-8080. Apevo, nossa luta é por você. Oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte da sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios a seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótimas frequências em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza com profissionais capacitados para deixar homens, mulheres e crianças cada vez mais belos com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Apevo, nossa luta é por você. Qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a unidade de saúde da Apevo, venha nos conhecer. Apevo, nossa luta é por você. Estamos de volta e hoje em nossos estúdios, Braulio Antônio de Camargo, presidente da AVIC. Braulio, agora vamos conversar um pouco mais sobre a AVIC, que na verdade é o nosso tema de hoje. Vamos conversar sobre a AVIC. Há quanto tempo existe a associação e ela surgiu, qual o propósito que ela surgiu? Sempre tem um propósito, né? Na verdade, a AVIC nasceu há muito tempo, em 2005, até foi muito interessante a história. 13 anos.
faz 13 anos. A Vicky nasceu através de uma das nossas fundadoras, que ela estava comprando numa loja de produtos farmacêuticos, né, especializados, e ela deparou com uma senhora em prantos com a criança dela queimada, e ela precisava comprar a malha compreensiva. E nesse momento ela não tinha o dinheiro, ela estava apavorada, porque a necessidade da criança era grande, porque para cicatrizar precisa dessa malha. E ela ficou muito comovida naquele momento. E naquele momento ela não teve outra coisa a fazer, a não ser comprar a malha e investir naquela pessoa, porque ela teve aquela compaixão imediata e aquilo mexeu muito com ela, né? E aí, não bastasse isso, ela fez toda a compra, tal, monitorou a senhora, né, que estava em prantos. E quando ela retornou à noite para casa, conversando com o marido, ela contou toda essa história, né? E que ela estava muito assim, vendo a situação da mulher, foi uma situação muito assim difícil, né? E o marido, por sua vez, ouviu tal, e no dia seguinte comentaram novamente, aí começaram algumas conversas. Aquilo marcou mesmo. Aquilo marcou demais. E além de marcá-la, o marido absorveu o que ela tinha sentido também. Aí, como ele fazia parte de uma associação, ele acabou levando isso para um grupo de amigos. E comentou o fato, falou, olha que dificuldade, a gente que não sabe o que acontece com queimaduras, tal, e olha o que nos aconteceu, foi isso, e contou toda a história. Nesse inteirinho o grupo também se compadeceu, alguns amigos, e aí eles criaram um grupo, né? E criaram um grupo para começar a verificar um pouco mais a fundo a história da queimadura. Aí o que aconteceu, eles foram até o conjunto hospitalar e lá eles começaram a participar de algumas reuniões, através da assistência... Conhecer um pouco mais. Conhecer mais a fundo o problema, né? Através da assistência social, eles foram monitorando isso e durante meses eles foram vendo que nicho eles poderiam pegar disso para poder auxiliar. Porque às vezes você tem o problema, como que eu posso ajudar? Eu não sei qual é o caminho, né? Isso foi em 2005, e foi crescendo isso aí e tal, até que em 2007 eles fundaram a AVIC, né? Que é a Associação de Vítimas de Queimaduras. Aí eles montaram a AVIC, mas só para o momento que... Qual era o grande problema naquela época? As pessoas que vinham de fora ou que vinham de outras cidades, eles terminavam o tratamento ou estavam em tratamento, não tinham onde ficar. Não tinha alojamento, não tinha... ou seja, não tinha quem cuidasse. E após a alta, ficava Deus dará como essa senhora que chorava, porque aí não tem como comprar medicamento, não tem como comprar os produtos que precisam, aí ela ficava Deus dará. Aí em 2007 eles montaram propriamente a VIC, então ela foi fundada como estatuto em 2007, e aí tivemos uma casa e começamos a atender essa população. Mas no momento era só um atendimento assistencial, né? E aí se passaram anos, foram fazendo e cuidando, e em 2013 aí contratamos uma profissional, né, uma TO, que passou a fazer uma parte muito importante na VIC. E aí a VIC começou realmente a ganhar corpo, né? E hoje a gente tem um trabalho muito importante, né? A gente está bem próximo ao hospital regional, onde a gente atende um público muito bom. Hoje atendemos em relação à terapia e também em relação ao que é importante, que é através de palestras de prevenção, que isso que eu acho que é o mais importante, porque depois que aconteceu não tem remédio, aí temos que curar, né? Então a prevenção também é importante, então a gente tem um trabalho também... É o preventivo. Tem o preventivo que é através de palestras. O preventivo tem que correr atrás. Tem que correr atrás, esse não tem jeito, né? Queimou, tem que curar. Né? E é difícil, porque é uma situação onde a mãe se sente muito fragilizada, muito deprimida, porque ao ver um filho, ninguém gostaria de ver um filho queimado, com deformidade no corpo, né? E se tratando de criança, pior ainda, né? Então é um trabalho muito assim difícil, porque você, além do problema da cura, você tem que ter a parte mais importante, que é a psicológica, né? Esse também é um fator que a gente cuida lá. Mas o que os comoveu foi justamente essa necessidade e sem ter como resolver aquilo, né? Foi isso que fez com que se criasse esse grupo. Exatamente, porque o hospital, por sua vez, ele faz até um determinado ponto. Nesse ponto, ele deixa esse cliente, esse paciente, a ele se cuidar, né? Então, quem tem dinheiro facilita, pode ir ao médico, ao terapeuta, comprar as malhas, fazer tudo isso. Mas e quem não tem, que é a maioria? Porque, infelizmente, isso acontece numa classe mais pobre, infelizmente. Não que não aconteça nas demais. Todas as classes estão com risco dessa deficiência. E você e sua esposa estão desde o início também batalhando?
Então, eu estou presidente há 2 anos, né? Esse grupo é formado bem antes. Não, mas você já estava desde o início da formação do grupo? Não. Eu estou na associação há aproximadamente 10 anos, né? Mas militando como presidente 2 anos. Né? Então, eu fiz parte da diretoria já, porque como esse grupo ele é grande, a gente tem hoje uma diretoria formado pelo presidente, o vice-presidente, tem, obviamente, tem o administrador, tem o financeiro, né? Então tem os diretores, mas que milita na área mesmo, normalmente é o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro, são as 3 pessoas que realmente arregaçam as mãos. Mas isso é cada 2 anos, eu estou presidente nesse momento com felicidade. Mas que bom. De que forma as pessoas que são vítimas de queimadura chegam até a VIC? Elas são encaminhadas pelos hospitais? Exatamente. O momento que ele chega, como eu falei... Como você disse no início, antes não tinham. Agora você sai daqui e você se vira, né? É como se dissesse isso. Exatamente. Então hoje os hospitais e os médicos é que nos mandam depois de feito o tratamento por eles necessário. Existe casos, inclusive, que a nossa terapeuta ela vai ao hospital ainda com o paciente em tratamento. Depois é que ele é passado para a VIC e aí ele fica sob a nossa custódia, né? Obviamente que nós não temos pouso, ele volta para casa, ele já teve alta realmente do hospital, porque o problema maior é a sequela, né? A cicatrização, a movimentação, é o pós, né, disso tudo. Porque aí se deixar a criança do jeito que está, ela vai ficar toda enrugada, os movimentos podem ser danificados, né? E nós temos todo esse tratamento e o que eu me falei, o mais importante, o psicológico também, para que a gente possa atender essa criança e a família da criança, né? Quanto tempo leva em média um atendimento aos queimados no hospital, por exemplo, para depois ser encaminhado a vocês? Isso não tem assim um tempo determinado, porque é muito relativo, né? Porque tem aquele que queimou só o braço, então é feito o tratamento, isso pode demorar 1 semana, 10 dias. Depende também da gravidade, né? Nós tivemos um último caso aí que eu acompanhei mais de perto, né? De um rapazinho, que esse sim queimou, ele e o irmão queimaram. O irmão saiu até que rapidamente. Eles demorou um pouco mais, teve necessidade de UTI, porque a deformação foi muito grande. Foi rosto, peito, braços, perna, ou seja, queimou tudo e queimou no fogão, com água quente, essa coisa toda. Acho que tinha algum produto tipo álcool, alguma coisa, e acabou pegando fogo quase no corpo inteiro dele. O irmão, por sua vez, queimou menos, saiu rapidamente, mas esse ficou mais tempo, acho que ficou 1 mês. Esse foi um caso que nós fomos lá e começamos a tratá-lo já no hospital. Depois que foi dado alta para ele, hoje ele é atendido aqui em Sorocaba, através da VIC. Essa pessoa hoje, a mãe e ele, inclusive, moram numa vila, numa pousada, que também é feito por doação de outras pessoas, né? E que pagam essa oportunidade para ele ficar em Sorocaba e ter esse tratamento. A recuperação dele tem sido muito boa, é até bacana de acompanhar, a gente que acompanhar um pouco de perto, né? A gente vê a fragilidade, você vê um pouco a frustração, né? A depressão da própria criança e da família, e como ele vai reagindo e como vai fazendo bem para a criança. Isso é muito importante, esse é um trabalho que gratifica. Vocês trabalham, como você disse, o psicológico, porque o trauma que fica na pessoa que a queimadura, principalmente dependendo do grau da queimadura, é muito grande. Então tem que se trabalhar mesmo para não a pessoa vai ficar com esse trauma a vida toda. Porque é difícil, né, Aristides? A gente que não tem deformação nenhuma, né? Se tem algum probleminha, já fica, eu vou me apresentar à sociedade. Agora imagine uma pessoa queimada, que perde um pedaço da orelha, perde um pedaço do lábio, perde partes do dedo, o corpo está deformado, perde a sua característica, né? Perde praticamente a sua identidade, porque eu acho que a figura da gente, enquanto ela não é destruída, a gente tem uma identidade com ela. Quando a gente é queimado como esse menino, ele troca de pessoa, ele já não é mais aquela pessoa, ele é uma outra pessoa queimada, né? Então isso aí realmente afeta muito psicologicamente. E qual é a relação dos médicos que encaminham com a VIC? Vocês também têm livre acesso lá ao hospital e vice-versa também, eles com vocês?
Nós temos o livre acesso, obviamente, quando chega um paciente no hospital, nós somos participados, dependendo da gravidade do assunto. Eles dão, como eu falo sempre, o primeiro tratamento, fazem com que a pessoa seja curada dos problemas que podem ser afetados, e na parte da queimadura fazem o que pode fazer. Daí, terminado esse atendimento médico, aí a gente já está em contato com eles, porque semanalmente a nossa profissional está na unidade hospitalar. Né? Toda semana ela está lá, ou fazendo atendimento a algum paciente ou não, mas aí terminado lá o trabalho dela no hospital, aí ela passa para a VIC, que é bem próxima lá do hospital. E o que a VIC oferece às pessoas vítimas de queimadura? Nós sabemos que também depende do que ocorreu, mas o que vocês disponibilizam, no caso, a eles? Então, na verdade... Se necessário. Né? Sempre é necessário. Quando tem o problema da queimadura, é necessário que a gente forneça as malhas compressivas, que são que vão dar correção às suas cicatrizes, que corrige um pouco a sua queimadura. Esse queimado, ele necessita, assim, constantemente de produto solar, de óleos de amêndoa, né? São produtos, e às vezes algum medicamento que é prescrito pelo médico. E aí nós que fornecemos também, mas só com prescrição médica. Então o que a VIC disponibiliza para o paciente é a malha compressiva, o protetor solar e o óleo de amêndoa. Né? Agora, o que eu digo que a VIC dá de melhor realmente é o psicológico. Né? Hoje nós temos, além da terapeuta, nós temos uma profissional, uma psicóloga, que foi estagiária da VIC, e hoje ela formada, presta um serviço voluntário para a gente, o que é muito gratificante, né? Que ela teve a oportunidade de fazer estágio e hoje ela presta um serviço gratuito para os pacientes. E também temos o apoio de 2 universidades de Sorocaba, a Anhanguera e a Unip, que ela disponibiliza 10 alunos como mandatório para fazer estágio na VIC. Então hoje nós temos uma profissional já como psicóloga e temos 10 estagiárias trabalhando na VIC como cumprindo o horário de estágio. E isso é que faz a grande diferença. Que na verdade eles estão aprendendo, fazendo estágio e ao mesmo tempo estão auxiliando. Que hoje é difícil você ter voluntários em algumas coisas, né? Ah, sim. Principalmente aqueles que conhecem, né? Exatamente. É muito difícil, né? Porque hoje o pessoal primeiro precisa trabalhar para poder ganhar, né? E se ele disponibilizar um tempo para ajudar, fica complicado. E poucos também têm essa disposição, né, Aristides? Hoje você se forma, o que eu posso fazer para o próximo? São poucos que pensam nisso. Lógico, tem muita gente, mas eu digo, poderia ser muito maior. A disponibilidade de pessoas aí em relação ao próprio financeiro, e à disposição do tempo, né? O que é você dispensar 1 hora ou 2 horas por semana para ajudar uma entidade? Praticamente não é nada, mas isso é muito difícil. Então você vê, nós temos uma profissional que foi estagiária e hoje ela vai habilitar porque ela quer, e temos hoje 10 estagiários. Esperamos que desses 10 estagiários, alguns possam estar fazendo também 1 hora gratuita para a gente. Dando continuidade. Dando continuidade, né? Esclareça sua dúvida, principalmente para mim, eu acredito que os telespectadores também estão com essa dúvida. Quando se fala em queimadura, agora você colocar essa malha especial, não dá a impressão que vai apertar mais, vai prejudicar mais, enfim, ele vai sentir mais dor em cima disso? Aparentemente sim, né? Não, a primeira coisa que vem à nossa mente é isso. É isso. É que, na verdade, quando se fala em malha compreensiva, a gente vai entender que é como se fosse uma joelheira, que vai chegar lá e vai apertar. Exatamente o que eu imaginei. Mas a joelheira, vamos dizer, se for no braço, a malha que vai ser para mim não vai ser a sua, em função do seu braço. É tirada uma medida, é feita a medida da pessoa, do braço, do rosto e tal, para que faça uma malha de compressão e não de apertão. Ela não é para, ela não é, exatamente, ela não é para consertar uma torção, por exemplo, que precisa ser forte, e sim para fazer uma compressão leve para que ela possa botar no lugar. E essas malhas, eles usam por quanto tempo? Aí também o tempo é relativo. Depende muito também depende muito da gravidade. Tem uns que pode usar por 1 mês, tem esse menino que eu falei que queimou bastante, ele já está num tratamento aí de 2 meses, né? E não teve a alta nossa ainda, então ele vai por algum tempo ainda, por alguns meses ainda, né?
Então é muito relativo, depende da gravidade e do tamanho da queimadura, né, Aristides? Porque às vezes a queimadura leve é mais rápido, mas nesse caso que eu estou dando como específico, nós podemos contar aí com uns 4, 5 meses de atendimento e tratamento. E o custo dessa malha? Nós falávamos no início, né, que até como surgiu a VIC, ele é um custo alto. Na verdade, a gente fala o seguinte, a malha, o custo dela é de, vamos pôr em média, R$100. Aí, então você vai pegar uma malha que custa R$30, mas tem uma que custa 300, né? Mas aí nós temos que ver, como eu falei, a gravidade do assunto. Esse rapaz que eu estou tomando como exemplo, um menino, ele hoje usa 6 malhas, né? Então o custo dessas malhas, ela é altíssima, né? Ela chega a torno de R$300 a R$400. Se você contar que uma malha dessa, ela tem uma durabilidade de 3 a 4 meses, um tratamento dele que ele vai ter por algum tempo, nós vamos ter um investimento aí já calculado de aproximadamente 3.600 para um paciente. Quer dizer, é um custo alto. Quer dizer, uma pessoa do SUS jamais vai poder pagar um tratamento, que só estamos falando da malha, né? Não estamos falando do protetor solar, não estamos falando do óleo de amêndoa. É um custo realmente caro. Isso nós precisamos, é onde nós precisamos realmente de ajuda, onde a gente sai pedindo aí para nos socorrer, né? Porque o custo é alto, sim. Tá vendo? Muito interessante. Você vai saber mais no próximo bloco. Não saia daí, fique conosco. Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Cumprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo, 3353-8080. Apevo, nossa luta é por você. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Apevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Apevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Apevo, venha nos conhecer. Apevo, nossa luta é por você. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. Hoje em nossos estúdios, Braulio Antônio Camargo, presidente da VIC. Braulio, nós estávamos falando sobre o psicológico das pessoas que você trabalha, mas que tipo de ajuda um queimado precisa quando ele sai da VIC? Ele entra em depressão? Normalmente ele entra em depressão? Ou alguns depois que saem de lá também não tem esse problema? Na verdade, eu acho que a queimadura, quando ela é de uma alta gravidade, não tem como uma pessoa não ficar depressiva, porque... Todas elas ficam, porque, imagine, Alice, você perde a sua identidade, né? Hoje você tem uma formatação, você olha no espelho, você é um, né? Eu sou Braulio não queimado. Imagine queimado todo o corpo, perder um pedaço da orelha, do dedo e tal, você perdeu uma parte da sua identidade, você já não é a mesma pessoa. Então, o que a gente sente nos queimados, e principalmente nos familiares, é que eles são afetados psicologicamente. Por isso que eu disse que quando você dá a malha, você dá o protetor solar, é importante, mas o mais importante é quando você cuida do psicológico.
Porque a gente nota o seguinte, o queimado, a gente fala de discriminação do negro, discriminação do índio, uma série, agora, de discriminação dos héteros, né? A exclusão. A exclusão de todos eles. Mas eu acho que o queimado também sofre muito com isso. Porque imagine, se ele estava na escola, um dos amiguinhos todos normais, ele também normal. Imagine daqui um mês, quando ele volta ao seu habitat natural, ele todo queimado. Vai servir um pouco de chacota, ele realmente se retrai demais. Nós tivemos exemplos lá de um menino que quando a gente ia, eu acompanhei desde o início, ele pouco falava com a gente, pouco cumprimentava a gente. E a mãe também num sentido assim meio down, a gente foi conversando, foi falando com ela e logicamente nos tratamentos, a intervenção nas sessões de psicologia, tal, e a gente viu que isso foi passando, foi melhorando, a ponto de cada vez que eu vou, porque eu vou semanalmente e normalmente eles estão lá sendo tratados, e de eu brincar com ele para criar um pouco assim de intimidade e tal. Deixá-lo mais à vontade. Mais à vontade, né? E eu notava que no princípio ele nem respondia. Aí num belo dia eu comecei a notar que ele já falou, oi, Braulio, tudo bem? Oi, tal, já começou a conversar comigo. Num belo dia ele até já estava brincando, a ponto de brincar, que eu perguntei a ele se a terapeuta estava judiando muito dele, porque dói, claro, né? Ele falou, não, tá doendo muito, ela tá judiando demais. Falei, então vamos ficar de olho nisso. Falou, precisamos mandar ele embora. Falei, então vamos fazer o seguinte, semana que vem eu volto, você vai falar, se ela continuar judiando de você, eu vou mandar ela embora, hein? Ele deu risada, né, tal. Quer dizer, você nota que isso... E a mãe, por sua vez, que acompanha ele sempre, você nota também que já sorri, já está um pouco mais assim. Mas, sem dúvida, essa questão psicológica, eu reputo que é a melhor coisa que tem que fazer com uma criança queimada, ou com um adulto queimado também, porque, como eu falei, é a perda da identidade, né? Você nota que a pessoa está queimada, é uma debilidade, né? E isso é muito ruim. Mas o psicólogo, graças a Deus, tem essa oportunidade de acrescentar muito em relação à vida dessa pessoa. Então, mas nós falávamos no início da família. Nesse caso, por exemplo, o acolhimento da família, a ajuda da família. A família tem que entender também isso, facilita bastante, né? Porque nem sempre todos conseguem entender, né? É muito difícil, porque tem mãe até que não aceita. Por que ela foi escolhida para ter filho desse jeito? Né? Vem as crenças. Porque porque não foi o vizinho, foi o meu. Né? Então isso é muito difícil. E para isso é só através de psicólogos para poder fazer entender que aquilo não é uma natureza. Foi ele o escolhido e ele tem que agora fazer uma vida nova, né? Eu não sou psicólogo, mas acredito que é por aí. E quantas pessoas você consegue atender no mês? E a idade? São todas... a idade também varia, né? Você atende todas as idades. Na verdade a queimadura não escolhe idade, né? Logicamente que a maior parte é da idade da infância e pré-adolescência, né? Tem adultos também, que aí são queimaduras de outro nível. E no caso aí nós atendemos... Vamos falar de 8 a 80, atendemos a todo mundo, ou crianças menores. E você fez outra pergunta que é... se todas as idades, e no caso você está dizendo que, como nós também falávamos no início, as crianças têm mais possibilidade de queimadura, né? Sim, sim. Mais que os adultos. Os adultos é só quando acontece algo... extraordinário para que isso aconteça, né? Exatamente. Porque a criança está mais vulnerável, né? O adulto sabe se defender melhor. Sim, né? Exatamente por isso. A criança, às vezes... Isso é da idade. Exatamente. A criança é mais atingida porque normalmente é em acidentes domésticos, né? Então você vai notar que ela põe lá, quer pôr fogo numa água quente, o pior é que às vezes quer acender com álcool ou com algum inflamável. E isso que às vezes prejudica demais. No caso do menino, ele estava, além de fazer o fogo, estava com inflamável. E isso pegou em todo o corpo. Então, aí que eu falo também que a prevenção é um momento importante, né? Porque quando você está fazendo a prevenção, você está evitando que a criança vá brincar no fogo, que deixe artifícios fora do alcance da criança, que oriente a criança no primeiro momento, que acho que é isso que é de grande valia, né? Então, tendo em vista tudo isso, Braulio, vocês fazem esse trabalho preventivo, como é que vocês fazem a orientação para aqueles que nunca passaram por isso? Que esse é o preventivo. Vocês fazem esse trabalho também? Também. Nós temos lá, através da nossa profissional, ela desenvolve palestras em empresas, né? Isso que é interessante. Fazemos palestras através da escola,
né? Isso nós estamos caminhando agora fortemente e fazendo um convênio com a prefeitura, onde a gente possa fazer as palestras dentro da sala de aula para a própria criança, né? Nós fizemos uma palestra agora para a Flextronic, né? Ficamos o dia inteiro fazendo palestra para as pessoas lá, mas para os funcionários, para fazer a prevenção com relação aos filhos. Foi de grande valia, eles ficaram muito entusiasmados, e a nossa palestra, no momento, ela é gratuita, né? Falo no momento porque é uma oportunidade de cobrança também. O nosso fator não é cobrar, é que nós necessitamos de verba para poder estar custeando todos os custos, porque vem a sobrevivência da entidade, né? Então lá tivemos um grande apoio, vamos fazer uma palestra agora em escolas também, estamos procurando, porque eu acho que é indo lá com a própria criança, com os próprios pais, é que nós vamos ganhar essa força de poder fazer uma prevenção. Então, nós falávamos infelizmente, vivemos num país capitalista e para sobreviver precisa de dinheiro, infelizmente, né? E você estava dizendo da dificuldade, também falávamos do custo alto em tudo isso. Como que você faz isso? Você recebe contribuição? O governo não ajuda em nada? Ou vocês fazem eventos também? Como é que vocês conseguem manter tudo isso? Na verdade, aí é a grande dificuldade, Aristides. A gente pega, o governo não reconhece a entidade ainda, então nós não temos nenhuma ajuda governamental nem municipal. Então não existe nenhuma ajuda para queimados ainda. Estamos trabalhando junto a outras entidades de São Paulo, também em relação à queimadura, para que o governo dê algum incentivo para que possa nos ajudar a custear. Não fazendo isso, só nos resta pedir, né? É uma forma de ser um pedinte ambulante. Sair, né? Com o chapéu, como se diz. Com o chapéu na mão. Mas graças ao apoio da nossa associação, da loja Inteligência e Poder, a gente tem feito alguns eventos anuais. A gente tem, por exemplo, na festa junina de Sorocaba, nós é que cuidamos do estacionamento. Isso aí nós arrecadamos fundos, não só para a VIC, como para 33 entidades de Sorocaba que necessitam desse apoio. Algumas ficam lá nas suas barracas e nós cuidamos do estacionamento. Nós fazemos jantares no salão da nossa loja, onde são jantares anuais, tem 1 ou 2 jantares, teve a pizza, onde a gente leva lá aproximadamente 160 pessoas, tem também lá um filé, não sei o quê, que também vai arrecadar para 180 pessoas. Hoje nós estamos fazendo uma feijoada num bar, ou seja, tudo que nos oferece a gente pega. Vamos cuidar do bar da ACM, né, onde nós temos uma pessoa que é amigo da gente lá, a gente cuida desse bar. E desse bar, qual é a lucratividade nossa? Eles exploram, por exemplo, o almoço e nós vamos explorar a bebida. Então nós compramos a bebida a um preço de custo, aceitamos doação também, que é o mais importante, porque senão, se for só o custo, não adianta, porque também você não pode colocar um preço abusivo na bebida. Colocamos um preço justo e ali nós tiramos alguma coisa. Então, é um trabalho bastante forte. A gente tem feito bastante evento, temos colaboração de outras entidades que às vezes nos põem tem um programa feito por uma entidade que vai lá tivemos no Ipanema, que uma parte dessa arrecadação veio para a VIC. Na verdade, é disponibilidade das pessoas do bem. Aquelas pessoas que estão a fim de ajudar. Que se preocupa com o próximo. Com o próximo, né? Então, a gente tem feito muita coisa nesse sentido. A gente trabalhou naquela Festa das Nações do ano passado, no Recreativo, que foi muito boa, e estamos entrando novamente na segunda, né? Vamos, sei lá, a barraca do hambúrguer, barraca americana, aonde ali tira o nosso sustento também, né? Mas sempre é uma luta, né? Porque a gente está sempre correndo atrás de angariar mais fundos, porque o custo da instituição ela não é baixo, é um custo, porque tem profissional, tem material, tem os medicamentos, né? E a gente vive de doação. Então é pedindo sempre. É o que eu falo, eu chego para pedir, como presidente da VIC, né? E chorar para que me doem, né? Vamos aproveitar também, Braulio, que é pertinente, você falar como as empresas, ou até a pessoa física mesmo, pode ajudar a VIC. Muito obrigado. Na verdade, o mais fácil de fazer é através do nosso site, né? www.avic.com.br. Nesse site nosso, você pode estar fazendo a doação. Pode ser via cartão de crédito, o Instagram também é uma ferramenta, e o Facebook é uma ferramenta que a gente tem usado muito para essas doações, né?
E ali você pode doar até pelos 12 meses através do cartão, né? Isso é que dá a manutenção. Também, obviamente, se a pessoa não gosta de trabalhar com cartão, não quer ir a coisa, mas pelo site pode se comunicar com a VIC também, que é gerado boleto, né? Qualquer doação que seja, 10, sempre 20, 30, bem-vindo. Sempre é bem-vindo, né? Porque a gente precisa dessa doação. E pelo site eles vão conhecer um pouco mais sobre a VIC também. Bem lembrado, o site tem bem especificado, a gente sempre está postando no Instagram, no Facebook, todos os eventos que momentaneamente acontecem, por exemplo, estamos fazendo palestra amanhã, né, quinta e sexta em São Paulo, quarta e quinta, desculpa. E, então já vai estar no Instagram o que nós estamos fazendo, quais os eventos que nós programamos, então tem tudo lá, vamos ter uma feijoada agora dia 1º, então a pessoa que compra essa participação na feijoada vai lá, vai comer tudo e está colaborando com a VIC indiretamente, né? Então esses são os momentos que a gente precisa realmente pedir e agradecer a quem pode ajudar. Está vendo vocês, telespectadores? Vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Nova Tropical, é oportunidade. Um pouquinho que cada um de nós doarmos, na verdade para a VIC vai ser muito grande pela quantidade. Então, faça a sua doação também, que será sempre bem-vindo. Vamos falar um pouco, já deve ter passado por vocês casos muito difíceis, situações das mais diversas, né? Que nós sabemos, como você disse no início, né? Não dá para prever o tipo de queimadura, né? Além da dor que as pessoas passam, né? E também uma coisa muito importante que afeta muito a questão emocional, é verdade. Mas você também resiste histórias felizes, não é? Eu acho até cortando para você mesmo, para vocês que trabalham diretamente com isso. Vocês também, o que nos move a continuar um trabalho desse, que é tão difícil, é uma batalha mesmo, é justamente esses momentos felizes. Como você disse aí, que citou aquele exemplo, é um deles, daquela criança que depois passou a sorrir, né? A mãe passou a sorrir. Conte algum caso aqui. A gente, de infelicidade não vamos falar, né? A gente realmente tem coisas infelizes, porque toda vez que chega um queimado é uma coisa infeliz, né? Sim, chega naquele momento difícil, mas para isso temos as psicólogas que corrigem, graças a Deus lá, e isso faz um bem para a gente também. Mas de felicidade existem muitas coisas que recompensam tudo isso, né? Eu conto sempre a história da Maria, que é uma pessoa que é voluntária nossa, e ela é batalhadora, fala muito bem sobre o assunto, e por incrível que pareça ela não foi tratada pela VIC. Ela foi vítima de queimadura há muitos anos atrás, antes da existência da VIC. E aí, na oportunidade, ela conta na história dela de que naquele momento foi muito difícil, foi muito traumático para ela, porque não tinha nada, ela teve que se virar sozinha, realmente ter essa rejeição da sociedade, uma pessoa queimada fica feia, aparentemente, né? Porque a beleza não está no externo, está no interno. Sim, mas, infelizmente, a gente tem essa faculdade de olhar primeiro o externo, né? E a Maria é um caso realmente de felicidade, porque ela passou a ir à VIC com essa história e ela foi conhecer a entidade. E ela ficou muito satisfeita de como as outras pessoas se sentiam, como ela não pôde se sentir naquele momento que ela foi queimada. E com isso ela ficou uma voluntária, assim, muito, muito forte. Porque ela vendo o que as pessoas, e sabe o que a pessoa precisa, ela com o trabalho dela, com a disposição, a disponibilidade dela, ela está sempre nos ajudando. E isso eu acho que realmente é um motivo de felicidade, né? É uma coisa que as pessoas se preocupam. Então realmente é algo que nos dá felicidade. Nós temos várias voluntárias que estão lá para ajudar. Aliás, você me perguntou de receita, né? E eu estava me esquecendo. Lá hoje nós temos na quarta-feira as doações também de sapato, calça, camisa, o que você não usa em casa, aquele, né? Bens materiais. Né? Desapegue. A maioria é vestimentas, né? Então essas meninas, né, que eu chamo de meninas, que são essas senhoras queimadas, elas deram a ideia para a gente de se fazer um bazar na quarta-feira. E oportunamente tivemos essa oportunidade e fizemos o bazar. E que tem dado um certo rendimento, não grande ainda, mas está criando... Que ajuda bastante. Está ajudando bastante. Mas é uma criação delas e a felicidade que a gente vê é que as próprias queimadas é que estão dando ideia para melhorarmos a associação. Existem planos da VIC em termos de ampliação ou melhoria nos trabalhos?
Sim, essa é um grande desafio, porque uma vez que a gente precisa angariar fundos para a gente poder melhorar o nosso atendimento, passa também por atender as pessoas no sentido de que falta espaço ainda para atender mais do que 100 pessoas, os atendimentos do bazar, ainda temos uma instalação ainda pequena. Mas existe, o espaço físico é pequeno. É pequeno, mas existe assim a nossa visão de que podemos melhorar esse espaço e vamos crescer, sem dúvida alguma. Como nós falávamos de espaço físico, onde que a VIC atende? Ela fica na rua Cônego Januário Barbosa, 176, bem próximo do conjunto hospitalar. Muito bem. Nós chegamos ao final de mais um programa na PevoCom. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, Braulio. Nós ficamos conhecendo um pouco mais da VIC e soubemos como funciona e como sofrem aquelas pessoas que têm essa queimadura. E você, que está nos vendo, pode ajudar. Veja o trabalho que eles fazem. Esse trabalho voluntário, quanta gente já passaram por lá, quanta gente, principalmente o trabalho psicológico. Eu acho que todos nós poderemos dar nossa ajuda. Suas considerações finais. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo espaço, que é muito importante para a gente e realmente para que as pessoas possam conhecer a VIC mais de perto. É isso que vai fazer a gente crescer mais. E realmente pedir, né, sem dúvida, que aqueles que possam colaborar estejam vendo através do site, através do Instagram, através do Facebook, que o mínimo, como você falou bem, às vezes o pouco que você colabora será muito para a gente, porque melhor que pouco é nada, né? Ou seja, é melhor um pouquinho do que não ter nada. Então precisamos realmente de ajuda para que a gente possa comprar material, atender mais pessoas, atender o psicológico, que é muito importante, e, se Deus quiser, ter uma entidade de maior proporção para atender mais pessoas que necessitem desse trabalho, que é bastante difícil. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continue fazendo esse trabalho, que é muito gratificante, com certeza. Chegamos ao final. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado a você, né?